Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Você sabe, no mundo, estamos construindo infraestrutura médica de tal maneira que, hoje, todos estamos esperando que algum dia estaremos todos seriamente doentes. Não precisa ser assim. Se você mora com Narmadaji, não precisa ser assim. E não apenas ela, há muitas outras. Não é necessário que seja assim se você sabe como gerenciar os elementos, se não todos eles. É muito fácil trazer a água e o ar para o seu controle. Esses são dois elementos que são facilmente acessíveis. Se você fizer bem essa combinação e está minimamente consciente sobre o que você consome, você nunca irá ao médico. Houve um tempo, para toda a cidade costumava haver um médico e era suficiente. Hoje, toda a rua tem 5 médicos e isso não é suficiente. Isso mostra como estamos vivendo. Quando esquecemos como viver, quando não respeitamos o que faz a nossa vida. A terra em que caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o próprio céu que nos mantém no lugar, quando não temos respeito e reverência por isso, como eles se comportam dentro de nós é muito diferente. Hoje, existem evidências científicas substanciais para mostrar que a água tem uma memória tremenda. Se você apenas gerar um pensamento olhando para a água, a estrutura molecular da água mudará. Apenas um olhar, a estrutura molecular da água mudará. Se você tocá-la, ela mudará. Como você a toca é muito importante. Então, agora, por exemplo, eles a mantêm em um recipiente de cobre com uma flor em cima. Por quê? Esse é o Deus. Que outro Deus? Se você não bebe água por um dia, esse é o único Deus. Nenhum outro Deus, não é? Então, como você trata a água? A memória permanece por um longo período. Portanto, antes de consumi-la ou antes dela tocar nosso corpo, como tratamos a água, muda a qualidade de tudo em nosso sistema. Essa é uma ciência que sempre soubemos. Mas hoje a ciência moderna tem feito uma enorme quantidade de experimentação sobre isso. Agora eles estão dizendo que a água é um computador líquido. O volume de memória e inteligência que ela carrega por si mesma é um computador líquido. Isso é o que eles estão dizendo, é um computador fluido. Nós sempre soubemos disso. O que é chamado de Tirt. Por conta de uma gota de água, as pessoas vão e ficam em um templo. É, porque ela tem a memória do divino. Você quer colocar isso no seu sistema? Se a divindade é poderosa e a água tocou a divindade, ela tem a memória do divino. Você quer que isso entre no seu sistema. Mas estar em um espaço puro como esse é uma bênção. Existem certas maneiras pelas quais você pode estar na água. Se alguém fizer isso, todas as doenças crônicas desaparecerão. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. Doenças infecciosas são uma invasão externa. Outros organismos estão entrando em nosso corpo e nos perturbando. Para isso, você precisa de um médico. Você precisa de guerra, precisa bombardeá-los para fora. Guerra química, normalmente é o que estamos fazendo. Porém, mais de 70% das doenças humanas são autogeradas. Nós fabricamos isso dentro do nosso sistema. Isso é simplesmente porque, fundamentalmente, a maneira como tratamos os elementos dentro de nós mesmos e ao nosso redor. A chamada vida moderna não tem absolutamente nenhuma reverência às substâncias que compõem nossa vida. O material gerador da vida está sendo maltratado e estamos esperando que ele se comporte bem dentro de nós e não irá. Então, estando aqui em Narmada, é hora de trazermos de volta essa cultura, porque ela fez um círculo completo. Agora a ciência moderna está insistindo que a água, a maneira como você a trata, é a maneira como ela se comportará dentro de você. E devemos aprender a tratá-la bem, se queremos estar saudáveis, se queremos estar bem, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos. Para todas essas coisas é importante que os elementos dentro de você cooperem. Se eles não cooperarem, nada funcionará.
As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida você resolver o quebra-cabeça kármico, 90%. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem 4 tipos de ação: física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é, infelizmente eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. Certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa. Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos, ou para ganhar algum dinheiro com isso, ou de alguma forma usá-la. Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar. Isso pode acontecer. Ou um exemplo melhor seria: veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora isso tem um impacto muito mais profundo sobre você. Você age de acordo com esse pensamento e emoção e de fato executa a ação. Então isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. Existe toda uma ciência como esta. Um dos 4 Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atharvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e Billy Shunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas? Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso. Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso. Você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado.
devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. Essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma. Se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu, agora você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico. Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Afinal de contas, a Lua é um satélite para este planeta e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas. Então, qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem que, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência. Você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura, é só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é Paurnami, pela manhã você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo, ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo
O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso. E a influência da Lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a Lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso. Na língua inglesa, moon é lunar. Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da Lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no Ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico, não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino. Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então nunca vai acontecer nada. Se eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples, você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, que ganho, que acontecerá, isso e aquilo, nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou no momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso. Apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer, trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente no dia seguinte a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará. Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também. Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto. Ele era assim? Agora,
está ficando cada vez mais longo e longo. Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas por favor veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado. Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente disseque o seu caso de amor e olhe para ele, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o Sol e a Lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa Sol, Ta significa Lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher? Todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida? Então, quando nós dizemos processo espiritual, ou yoga, ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente então você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo não valerá a pena estar aqui, simplesmente porque apenas uma parte sua está viva. A outra parte tem que ainda está por se tornar viva. Portanto, a Lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente, porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo, ou se você não percebe algo, essa não é a questão, a influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A Lua é uma representação simbólica dessa dimensão. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas estas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria, hoje você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas e etc. Espinafre,
Qual é a sua folha favorita? Alface e tomate e outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo, é trágico. Que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe? Pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso por si só é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos 2, 3 variantes. Agora estamos falando do Sr. Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica, e eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme, e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão, mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. Se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória, é um fato bem estabelecido. E neste momento, essa é uma condição grave, porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país por população aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase 1 milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem, vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante, 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente, e essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta Covid é essencialmente uma infecção do trato respiratório, e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% tem deficiência, 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim, isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo nos anos de 1930 o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer 8. Alguém já comeu 8 laranjas em um dia?
em algum momento? Você? Você comeu? Ok. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Comer 8 laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos. Uma laranja, o que lhe daria, hoje precisamos de 8. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, no ano passado, gastamos 9 bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente não é verdade. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Illinois, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Iremos transportar toda a comida daqui para lá, de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja, me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo 8 por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo, simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que, se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. Sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? A sua existência. Você, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro, mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim,
Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor? Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso? É só que existe uma maneira digna de lidar com isso? Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Like that. Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Johanna. Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente. Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem.
Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo, ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido, você acha que essa é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado?
Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for. Quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola. E eu não conseguia acreditar que eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no segundo ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não, é claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago há apenas você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é... Mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens.
de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida, porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio?
Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dishnet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Darshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. O mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. Andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a Terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos 1 hora por dia. Você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama. Isso vai construir uma memória física natural em você, uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente, porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente. Fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal se você fica perto da Terra. Veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento-chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? Apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar? Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele, se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco. Mas você sabe que tem um prazo de validade? É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade. Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente você vai querer saber. Existem várias práticas
na Índia, sobre como se conectar com a Terra experiencialmente? Muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo de alguma forma experiencialmente se lembra? Há um lembrete para o corpo que é isso, é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe, é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente, você sabe constantemente esse tipo de coisa? Se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. Apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra, na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhuta Shuddhi, se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhuta Shuddhi significa, você sabe, Bhuta significa Panchabhutas, ou os 5 elementos. Shuddhi significa limpá-los, quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação. Essencialmente, ele é criado pelos 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes 5 elementos. Se você souber como organizar esses 5 elementos adequadamente, se você souber como manter esses 5 elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida, em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses 5 elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a Terra. Toda vez que eu ouço isso, particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa... O que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos, sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. Sim. É lixo? Isso é o que é o lixo? Algo que você não quer? Mas o solo... Aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você. Se você não beber água por 3 dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água. Se taparmos o seu nariz por 3 minutos, você não vai querer Deus, você vai querer respirar ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer é o ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem e a terra sobre a qual caminham e o espaço que nos segura. 5 vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado, pelo menos 3 vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência. Isso é algo muito comum. Lhe falaram sobre Matru Prema, Pitru Prema, isso e aquilo, Prithvi Prema, ou seja, o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você. Não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você, nem mesmo crie limites para as espécies, por quê?
Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que um macaco pule por toda parte de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia você deixa a janela aberta. No Shiva Padam, alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. Eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não, não vai funcionar assim. Então, está tudo bem, pelo menos você está apreciando os pássaros, é bom? É um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros, observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante. Se estivessem dançando bem distante, você também os amaria. O problema é que você tem que trabalhar com eles, você tem que viver com eles, você tem que gerenciá-los a cada dia. Esse é o problema. Então, eu quero que você entenda isso. Nada errado em você apreciar e amar um pavão dançando perfeitamente bem. Você deve amá-lo mesmo quando ele não está dançando. Está bem. Mas o sapo está dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem num instante. Você gosta de pavões, eu também gosto deles. Mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas num instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando. Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. Grande problema. A violência doméstica cresceu 100%. Algumas pessoas estão dizendo, em alguns países, tudo quanto é tipo de problemas. Todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. Por que você se foi por tanto tempo? Mas agora, elas estão em casa. E problema? A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocaram flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-lo. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse. Que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona. Mas seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites, eles pisam neles, inevitavelmente. Alguns deles por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe.
sempre por intenção, pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento, ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão, ou outro pássaro, ou um macaco, ou um burro, ou seja o que for, à distância é tudo bonito. Então agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são. Não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que na Índia nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe, um Krishna, um Rama ou um Shiva, você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão um Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas com 6.000 anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantástico. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então isso era, o caráter de um Deus já era construído de tal forma que, se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é, e ainda assim aceitá-lo absolutamente, e olhar para ele numa forma de adoração, você irá, se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então você deve fazer isso. Agradeço por compartilhar esse momento de reflexão. Se deseja continuar essa jornada, inscreva-se para explorar mais conteúdos. Ou se sentir que alguém próximo poderia se beneficiar, compartilhe esse vídeo. Juntos podemos criar uma onda de positividade e crescimento.